Marcos capítulo 4, o versículo é 1. Todos acharam? Encontraram? Só curve a cabeça, feche os olhos. Meu Deus, nós vamos meditar agora, Senhor, na Sua palavra. A Sua palavra, meu Deus, ela é a verdade. Toda ela é a palavra de Deus. E eu peço a Deus, ilumine os olhos do nosso entendimento e fale conosco. Nos dê entendimento, Pai. Meu Deus, nos traz a revelação da verdade. Destrua do nosso coração o entendimento errado, equivocado do mundo, ó Deus. Aquilo que nós aprendemos que não vem de Ti. E nos ensine a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Os obreiros fiquem à vontade. Irmãos, aqui a partir do versículo 1, nós temos a parábola do semeador. Hoje nós não vamos estudar em si a parábola, mas algo que Jesus nos traz dentro dessa parábola, certo? Vamos começar desde o versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, no seu ensino: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca do quê? Da parábola. Irmãos, vamos começar aqui a meditar, a entender. O texto diz que uma multidão se juntou ao Senhor Jesus, e ele começou a ensinar. E ele vai dar uma série de parábolas aqui. Mais adiante tem a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda, e assim vai. Amém? São vários ensinamentos. E termina, aquele dia termina, com o Senhor Jesus entrando no barco, tendo aquela parte da tempestade, depois ele levanta, manda o mar e o vento quer se acalmar. Amém? Mas o dia começa com essa parábola. E o Senhor Jesus aqui, ele fala do semeador, da semente, dos solos aonde essa semente é o quê? É plantada. Quando ele termina de falar essa parte, um grupo de pessoas e mais os 12 chegam até ele e fazem uma pergunta, interrogam a ele a respeito da parábola, porque eles queriam o que, irmãos? Entender. Amém? Quem são esses que interrogam a Jesus? Nós temos que nos lembrar, irmãos, que quando a Bíblia fala dos discípulos andando com Jesus, quando usa a expressão discípulos ou multidão,
não está se referindo aos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos estão incluídos nos discípulos. Amém? Estão incluídos. Quando a Bíblia fala diretamente dos 12, é porque só os 12 estão com Jesus. Ok? Agora, irmãos, por exemplo, e quando se achou só, os que estavam junto dele, pessoas que estavam próximas de quem? De Jesus, com os 12. Então havia um grupo de pessoas além de quem? Dos 12. Esses são os discípulos. São aqueles que decidiram seguir a quem? A Jesus. A palavra discípulo significa seguidor, aprendiz. A Bíblia diz, irmãos, que para nós seguirmos a Jesus, nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Põe na tela para mim, Rafael, Lucas 14:33, que eu falei muito ano passado, esse versículo que diz, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Então essas pessoas eram pessoas, irmãos, que já haviam aberto mão de qualquer coisa na vida para servir a quem? A Cristo. Não está dizendo que eles abandonaram a família, que não amavam mais as pessoas, não é isso. Viraram abnegados e foram morar no meio do mato. Jesus andava no meio do mato? Não, eram pessoas que abriram mão, irmãos, daquilo que entristece a Deus, daquilo que desagrada a Deus, para seguir a quem? A Cristo. Essas pessoas queriam ir para o céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para alguém chegar ao Pai, essa pessoa precisa o quê? Seguir ao Senhor. Diga graças a Deus. Precisa seguir a Ele para chegar ao Pai. Um outro texto muito conhecido: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o que, irmãos? Elas me seguem. Então essas pessoas foram pessoas, dentre tantas que ouviram a pregação de Cristo, que tomaram a decisão de quê? De segui-lo. Todos que ouviam a Cristo tomavam essa decisão? Infelizmente não. Mas aqueles tomaram. E esses chegam para o Senhor e perguntam: Senhor, nós queremos o quê? Entender. Aí Jesus vai falar algo maravilhoso, que serve para mim e para você. Para nós que tomamos a decisão de seguir a quem? A Cristo. Que tomamos a decisão de renunciar a tudo quanto temos. Nosso ego, nossas vaidades, amém? O pecado, às vezes até abrir mão de coisas que são lícitas para servir a quem? A Cristo. Diga graças a Deus. Olha o que ele vai falar. Voltemos então em Marcos 4, versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca do quê? Da parábola. E ele disse-lhes. A quem Jesus se dirigiu? Aquelas pessoas que estavam junto dele e a quem mais? Aos 12. E disse-lhes: a vós vos é dado conhecer o que, irmãos? Os mistérios do reino de Deus. Quem trouxe o reino de Deus, irmãos? Cristo. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é trazido ou é chegado a vós o reino de Deus. Quem começou a expulsar demônios nas Escrituras? Foi Jesus. No momento que Jesus começou a agir contra Satanás, irmãos, o reino de Deus foi estabelecido aonde? Neste mundo. Por quê? Neste mundo, irmãos, neste mundo, Satanás é chamado de o príncipe do mundo, o Deus deste mundo. Sim ou não? Que o mundo jaz nele, no maligno, e que ele tem o curso deste mundo.
Satanás neste mundo deitava e rolava. Quem deu essa permissão para Satanás? Quem deu a Satanás esse direito? O Adão lá no jardim do Éden. Porque a quem Deus deu a gerência deste mundo, irmãos? Foi a Adão. Amém? Um dia o rei Davi estava refletindo sobre isso. Refletindo sobre isso. Podemos até ler. Põe para mim o Salmo 8 aí, versículo 1. Pode ser a partir do versículo 1 na tela. Olha o que diz. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingativo. Versículo 3. Agora olha o que Davi está numa meditação. Não é, ele não está lá fazendo não é isso não. Ele está refletindo. Amém? Quando vejo os teus céus, imagina Davi de noite olhando para as estrelas. Amém? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que o quê? Preparaste, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o... Sabe aqui que Davi está se questionando? Nossa, a criação de Deus é tão maravilhosa. O que é o homem para que Deus se lembre? Porque, irmão, se você for para a Bíblia Sagrada, você vai perceber o carinho que Deus tem por quem? Pelo homem. Tanto amava o homem que fez o seu próprio filho encarnar e morrer por nós. Davi, ele chega a essa pergunta. É tão linda a tua criação, quando eu fico observando, é maravilhosa. O que é o homem? Por que é tão importante? Aí ele vai falar algo interessante, versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o quê? O coroaste, versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste o quê? Irmãos, quando Deus cria Adão, ele diz, dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, crescei, multiplicai-vos. O homem tinha autoridade sobre tudo que Deus o quê? Criou. O homem tinha autoridade neste mundo. Por que quando Jesus, que é chamado de o segundo Adão, ele vem neste mundo, ele pode transformar a água em vinho? Por que ele tem poder sobre os elementos? Por que ele pode andar sobre as águas? Por que ele pode falar com o vento e mandar o vento acalmar e mandar o vento calar-se e o mar se aquietar? Por que ele pode dar uma ordem e a chuva cessar? Por que ele pode chegar numa figueira e ordenar que ela se seque? Porque ele tinha autoridade sobre o quê? A criação, o mundo. Só que quando o homem peca, ele transfere a Satanás o quê? Essa autoridade. Lá na tentação do deserto, Satanás não pega Jesus e leva a um alto monte? Não mostra toda a riqueza e a glória dos reinos deste mundo? E ele não diz assim, tudo isto eu te darei, porque a mim me foi dado. Quem é que deu para Satanás? Foi o Adão, irmãos. Tudo isso eu te darei se prostrado o quê? Então até Cristo vir, Satanás estava nesse mundo o quê, irmãos? Até que Jesus veio. Aí Jesus diz, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O que isso quer dizer? Até aquele momento, irmãos, Satanás reinava livre neste mundo. Até que Cristo trouxe o que é este mundo? O reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Deus tem uma porta de entrada? Tem. E Deus quer que as pessoas do mundo entrem no reino de Deus. Agora eu pergunto, irmãos, as portas são abertas para entrar de qualquer maneira? Não, tem que acontecer algo para entrar.
Põe na tela para nós João capítulo 3. Vamos para a Bíblia. João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, preste atenção no que Jesus vai dizer. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. A pessoa que não nasceu de novo, não se converteu, ela não consegue ver o reino de Deus. Você já percebeu como são as pessoas do mundo? Elas olham para a igreja, irmãos, como se fosse mais uma coisa. Algumas não creem, olham para o pastor como um homem qualquer, né? Que está ali dentro daquele lugar que ele criou para tirar dinheiro do quê? Das pessoas. Eles não conseguem o quê, irmãos? Ver o reino de Deus. Eles não conseguem, simplesmente não conseguem. E se não conseguem ver, conseguirão entrar? O que é necessário para eles verem? Nascer de novo, é a conversão. E o que é a conversão? É ouvir o evangelho, arrepender-se dos pecados, submeter-se a Cristo. Basicamente. Aí depois disso vem o batismo. O batismo não tem valor nenhum, irmãos, se não houver arrependimento, amém? E submissão a Cristo. Não tem valor nenhum. Mas eu não vou me deter nessa parte. Versículo 4. Aí o Nicodemos, que ainda era deste mundo, apesar de ser religioso, ele não entendeu nada. Olha o que Jesus fala. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo o quê? Velho. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e o quê? Ele não entendeu, mas Jesus continua falando, versículo 6. 5, quer dizer, eu estou errado. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, a palavra de Deus, não é o batismo nas águas, irmãos. A água aqui é palavra. E do Espírito, que é quem nos convence do quê? E do Espírito, não pode entrar no reino. Então Cristo traz a este mundo, que antes era dominado por quem? Cristo traz a este mundo o reino de Deus, e ele deixa claro, para você ver o reino e para você entrar no reino, você precisa o quê? Nascer de novo, ou você precisa se converter. E conversão na Bíblia não é frequentar a igreja. Conversão na Bíblia é arrependimento dos pecados, abandono e submissão a Cristo. Amém? E submissão a Cristo. Entenderam? Entenderam, irmãos? Aquela multidão que andava junto de Jesus não eram os discípulos? Quem é que para Jesus é o discípulo? Aquele que renuncia a tudo quanto tem. Não é o que nós lemos lá em Lucas 14, 33? Aquele, pois, que quiser ser meu discípulo, precisa renunciar o quê? A tudo quanto tem. Amém? Voltemos aí para Marcos 4, versículo 11. Olha o que Jesus fala para aquelas pessoas. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber o quê? Irmãos, lá dentro do reino de Deus existem o quê? O que é um mistério? Mistério é aquilo que é indecifrável, é aquilo que ninguém conhece, é aquilo que ninguém o quê? Sabe? Quanta coisa você aprendeu depois da conversão? Quanta coisa você entendeu que você nunca na vida entenderia? Você pode ler todos os livros que existem no mundo, sobre todos os tipos de assuntos, sobre os filósofos mais profundos da cultura humana ou da mente humana. Eles nunca terão a revelação do quê? Do reino de Deus.
O médico estuda às vezes 13, 14, 15 anos para se tornar especialista em algo. E ele chega diante de uma doença e diz: não há tratamento, não há remédio, não há cura. Aí vem um pastor que às vezes não terminou nem o primário, a 4ª série. Mas ele entendeu o que diz a palavra de Deus lá em Marcos 16, 18. Que aqueles que crerem no evangelho imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? A pessoa procurou o doutor, que tem todo o conhecimento humano, que não pôde ajudar aquela pessoa. Aí vem alguém que às vezes não sabe nem falar direito, ou articular as suas palavras, coloca as mãos em nome de Jesus e a pessoa é o quê? Eles ficam como, irmãos? Não é possível, não tem como. Isso não é verdade. Porque para eles isso é o quê, irmãos? É um mistério. Mas as pessoas que se convertem, que elas enxergam o reino e elas o quê? Entram no reino, a elas é dado. É dado. Foi nos dado, irmãos, conhecer o quê? Os mistérios do reino de Deus. E nós temos que pedir para Deus nos revelar esses mistérios, nos fazer entender esses mistérios. Então, olhe bem, o que te qualifica para conhecer os mistérios do reino de Deus? É a tua mãe ou teu pai dizer que você pode fazer isso? Não. É as pessoas dizerem o que você vai ser ou não? Não, irmãos. Não é um diploma na parede que uma universidade pode te dar. Não é um curso que você pode fazer aí fora. É você viver para quem? Cristo. É você ter entrado pela porta. É você ter passado pela conversão. Uma pessoa, irmãos, ela pode decidir aí fora: vou ser um pastor. Aí ela vai, faz a faculdade de teologia, ela faz a pós-graduação, faz o mestrado também, faz o doutorado, se torna doutor em divindades, que é um título dado para quem tem altíssimo conhecimento. Ela se torna um reverendo, amém? Tem uns que se auto-intitulam o quê? Reverendo, mas reverendo, dentro da cultura americana, esse título só é dado para uma pessoa que tem um altíssimo conhecimento teológico. Amém? Por isso que você não vê qualquer um com o título de quê? De reverendo. Alguns se auto-intitulam, porque é bacana o nome, né? Amém? Irmãos, a pessoa pode ter tudo isso se ela não entrou por onde? O conhecimento dele é todo teórico. É apenas teórico, é apenas a letra. Tem que entrar, amém? O bom é ter todo esse conhecimento dentro do quê? Do reino. Aí sim, aí você alia o conhecimento da palavra com o poder de Deus, com a unção de Deus. Você junta os dois, irmãos, é mais potente que a bomba atômica, pode ter certeza. Amém? Agora voltando aqui. A vós vos é dado conhecer o quê? Os mistérios. Os mistérios do reino de Deus. Mas aí Jesus coloca um mas. Mas aos que estão o quê, irmãos? De fora. Todas essas coisas se dizem. Então olha que interessante. Ele fala que existem os de fora. E o texto deixa implícito, então, que existe o quê? Os de dentro. Os de dentro são os que estão no reino. São os que se converteram, os que nasceram de novo. E existem o quê? Os de fora. Os de fora são essas pessoas, irmãos, que não se converteram, que talvez já ouviram o evangelho, mas recusaram, desprezaram. Amém? E outros nem ouviram ainda. E esses estão aonde? De fora. Para os que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Amém? Por parábolas. E por que Jesus fala isso? Versículo 12. Para que, vendo, vejam e o quê? Irmãos, está na cara deles.
Eles estão olhando para o negócio, mas eles não conseguem o quê? Perceber. Você já passou por isso em alguma situação da sua vida? Meu Deus, como que eu não vi? Estava na minha cara. Sim ou não? Isso acontece com a gente, né? Só que aqui Jesus está falando do reino de Deus, irmãos. É incrível, pessoal. Às vezes tem pessoas que vêm, ouvem a palavra clara, Deus opera naquele culto, cura pessoas na hora e a pessoa sai daqui incrédula. Porque ela ainda está onde, irmãos? De fora. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e o que é? É incrível, irmãos, como tem pessoas que vêm a um culto, o pastor explica, mamão com o quê? Com açúcar, esmagadinho, dá a papinha onde? E a pessoa o quê? Ah, não entendi nada que esse pastor falou. Interessante, né? Parece que o pastor fala outra o quê? Língua. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados o quê? Se os pecados não são perdoados, essas pessoas continuam condenadas. Elas ainda estão no mundo. Então, se elas ainda estão no mundo, irmãos, agora preste atenção. O que Jesus está nos revelando? Existem duas realidades aqui nesse planeta. Amém? Existe a realidade do mundo e existe o quê? O reino de Deus. Eles estão aqui. Amém? Existe o mundo e existe o quê? O reino de Deus. Naturalmente, com os olhos naturais, com a nossa naturalidade, nós percebemos tudo que há onde? Neste mundo. Mas para nós percebermos o reino de quem? Só pode ver e entrar os que nasceram de novo, os que se converteram. Como que as pessoas, irmãos, naturais, elas olham as coisas do reino de Deus ou do Espírito de Deus? Põe na tela para mim. 1 aos Coríntios 2,14. 1 aos Coríntios 2,14. Olha o que diz ali na tela. Ora, Paulo dizendo, ora, o homem natural, o do mundo, o que não vê nem entrou, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Irmãos, Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Você já ouviu alguém aí fora falando que os crentes parecem meio loucos? Será que eles acham que os crentes são loucos porque eles leram esse versículo? Não, irmãos. É a percepção que eles têm. O que é uma pessoa louca? É uma pessoa que está fora do quê? Da realidade. Que realidade? Da dela. Da dela que se acha sã e diz que a outra o quê? A outra é louca porque não está dentro do quê? Da minha realidade. Qual realidade? A deste mundo. Por isso o problema, irmãos, de algumas igrejas estarem se abrindo para o mundo, para a maneira do mundo viver e ser. Tem algumas igrejas, irmãos, que você entra, parece o mundo. Amém? Quando cantam louvores, não é Deus que está sendo adorado. É quem? É as pessoas. Quando cantam louvores, o foco não é a adoração a Deus, é ficarem pulando para lá e para cá. Se animando, fazendo o seu corpo produzir o quê? Coisas que fazem eles terem uma sensação de bem-estar. Não, pastor, é a presença de Deus. A gente precisa ficar pulando para sentir a presença de Deus? Ah, pastor, eu só consigo assim. Não, você nunca sentiu a presença de Deus, então. Porque às vezes a gente está lá, sentado, sem fazer nada. De repente o quê? Vem. Você pode estar fazendo qualquer coisa. Eu nunca vou me esquecer de o final de julho de 2011, eu indo de São Leopoldo para Porto Alegre,
Quando de repente eu começo a falar com Deus no carro que eu tinha um Corsinha, irmãos, aquele Corsa se inundou da presença de Deus. Ali dentro, no meio da 116, há 12 anos atrás. Só um exemplo, entre tantos outros. Do nada. Amém? Então existem duas realidades, irmãos. Este mundo e o quê? O reino de Deus. O homem natural, que é o homem do quê? Quando ele vê pessoas que são do quê? Agindo na direção do espírito de quem? São tudo louco mesmo. O problema é quando os do mundo começam a olhar para os crentes. Nossa, eles não são tão diferentes de nós. Ah, nessa igreja eu gostaria de ir, porque eles parecem ter mais a cabeça no lugar. Eles fazem coisas que nós também o quê? O dia que começarem a achar os crentes como pessoas sãs, é porque não são crentes. São mundanos frequentando um lugar que tem uma placa dita igreja. Porque o homem natural, ele sempre vai olhar para os que estão do reino e vão achar o quê? Você entendeu, irmãos? Amém? Tomara que nos achem meio doidos. Se não nos acharem meio doidos, a gente está meio que em perigo, gente. Sim ou não? Então, o que eu quero deixar claro? Existem duas realidades, este mundo e o reino de Deus. Um versículo para deixar isso bem claro, pode ser? Quando Jesus estava preso, interrogado por Pilatos, Jesus falou isso daqui, ó. Põe na tela, Rafael, João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então não tente viver o reino de Deus a partir da concepção do quê? Desse mundo. Está dando para entender? Amém? O meu reino não é deste mundo. Não é. Voltemos aqui para Marcos 4. Marcos 4. No versículo 11, então, Jesus ele fala que para os de dentro é dado conhecer o quê? Mas aos que estão de fora, não. Não. Mas vamos levantar algumas perguntas. Essa primeira talvez você já tenha resposta, porque eu já comecei a pregação falando sobre isso. O que determina alguém ser de fora ou ser de dentro? O que determina? Nós já entendemos que para ver e entrar nós temos que nascer de novo, a conversão, sim ou não? Que para ser discípulo, aqueles que estavam junto de Jesus e ouviram dele, a vós vos é dado conhecer os mistérios, é porque aquelas pessoas já haviam negado a si mesmas, renunciado a tudo quanto tinham para seguir a quem? Mas vamos ouvir ele falar, ele dar um exemplo. Nós estamos em Marcos 4, não estamos? Sim ou não? A Bíblia, quando foi escrita, quando Marcos escreveu o evangelho dele, ele dividiu o livro dele em capítulos? Não, gente. Para quem não sabe, os capítulos, a Bíblia só foi dividida em capítulos 12 séculos depois dela ter terminado de ser escrita. Foi no século 13, em 1200 e alguma coisa. Amém? Que ela foi dividida em capítulos. Antes a Bíblia não era dividida em capítulos, era um livro. Mas os capítulos dão uma mão, não dão? 3 séculos depois, portanto no século 16, a Bíblia também foi dividida em versículos. Aí alguém foi lá e dividiu a Bíblia em quê? Que dão uma mão, não dão? Pô,
Dá uma mãozaça. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O problema é que as pessoas, elas quando leem a Bíblia, e elas leem os capítulos, é como se o capítulo anterior e o capítulo seguinte fossem coisas totalmente o quê? Separadas, diferentes. Quando na verdade é o quê, irmãos? É um livro. Nós começamos no capítulo 4, não começamos? Olha o final do capítulo 3, versículo 31. Aí você vai entender por que Jesus falou os de fora. Olha o 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no o quê? Chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão... Ler o contexto é importante, irmãos. Por que lá no 4:12 ele diz, mas os que estão de fora? E por que ele diz, a vós vos é dado? Jesus está num lugar, junto dele estão quem, irmãos? Os discípulos e os apóstolos, que estavam lá para aprender dele, para ouvir dele. Se você ler o versículo 1 até o 3, mostra que essa multidão se juntou a ele para ouvir o seu ensinamento. Então estão junto dele, seguem a ele, amém? Mas aqui no capítulo 33, versículo 31, surge um grupo de pessoas que está o quê, irmãos? Fora. E aqui fora mandam o quê? Eu pergunto, as pessoas de fora querem Jesus? Você deve conhecer um tantão assim de gente, irmãos. Tantão assim de gente que crê na existência de Cristo, que quer Cristo, que crê que Cristo é com elas, mas elas não fazem o que é necessário para quê? Para entrar. Mas querem que Cristo saia lá de fora do seu reino e venha até quem? Cristo só vem aqui fora, irmãos. Ele não mandou que nós fôssemos ao mundo. Nós somos do reino, mas ele nos mandou ir aonde? Ao mundo pregar o evangelho. Os crentes, o nosso relacionamento com o mundo é de pregar o evangelho, ganhar essas almas, trazer para onde, irmãos? Eles chegaram lá e quiseram que Jesus o quê? Viesse para fora. Quem eram essas pessoas? Vamos ler de novo. Olha o versículo 32. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão aonde, irmãos? Lá fora. Te procuram e estão lá fora. Quem é a mãe de Jesus? Maria. Quem são seus irmãos? Vocês querem saber o nome deles? Posso mostrar? Se você quiser abrir, está pertinho. É capítulo 6, versículo 1. Põe na tela também. Depois desses ensinamentos aqui, Jesus vai lá em Nazaré visitar a terra de Nazaré. Jesus não tinha ido lá ainda. Põe na tela aí, Rafael. E partindo dali, chegou à sua terra. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, pessoal, fui na minha terra, aonde você ia dizer que eu fui? Você não sabe onde é a minha terra, gente? Poxa vida! Sou da onde? De Bagete. Poxa! E partindo dali, chegou à sua... Aonde Jesus foi criado? Nazaré. E partindo dali chegou à sua terra. E os seus discípulos o quê? Essa multidão, não eram os apóstolos, eram quem, irmãos? E no meio dos discípulos estavam quem? Os apóstolos. E os seus discípulos o seguiram, versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, estavam espantados.
dizendo: de onde lhe vêm essas? Irmãos, olha aqui para mim. Eu entendo que Jesus passou. No dia 29 de novembro de 2012, eu voltei a Bagé para pregar. Eu tinha saído de lá em março de 2004. Então, mais de 8 anos depois, eu voltei para pregar. Me deram a igreja de Pelotas para pastorear, eu me tornei o líder regional daquela região e Bagé fazia parte. A primeira coisa que eu fiz quando assumi a região foi marcar um culto, uma caravana da fé em Bagé. Porque eu queria pregar lá na minha terra. Amém? Eu fui. Juntando os 2 cultos, deu umas 900 pessoas, porque foram 2 cultos. Eu tinha no meu coração, desde 2008, eu acho, de quando eu voltasse a Bagé, fazer a oração por cura na coluna. Então já faziam 4 anos que eu tinha isso aonde? Antes de pregar, irmãos, eu cheguei para o povo e disse: eu quero fazer uma oração por todos que têm problema na coluna e nervo ciático. Irmãos, metade daquele povo ficou de pé. Deus sabe por que coloca as coisas no coração da gente. Amém? Metade. E tinha gente que não podia caminhar por causa da coluna, andava de muleta e tantas outras coisas. E eu expliquei o que ia fazer e fiz a oração. Quando eu fiz a oração, irmãos, mas foi assim, ó, tanto milagre, que eu atrasei o culto, tirando testemunhos. Era muito milagre, era gente largando muleta, era gente fazendo o que não podia fazer. E tinha uma lá no culto, com umas amigas do lado, dizendo: esse é meu filho. Quem é que estava lá? A minha mãe. Meu filho, sabe a mãe orgulhosa? Meu filho. Aí uma amiga dela olhou para ela. Ela não sabia. Teu filho? Quem é aquele lá? Aquele lá é o Anderson. Aí ela falou o meu apelido que eu não vou falar. O fulano? Sim, é meu filho. Não pode ser. Não pode. Ela não conseguia acreditar que aquele guri que ela viu crescer, criança, adolescência, que andava com o filho dela, estava no altar sendo usado por Deus para curar toda aquela gente. Mistérios do reino de Deus. Amém? Mistério. As pessoas ficaram assim, não acreditavam. Amém? Só que eu chegava lá, irmãos, na autoridade de pastor. Eu não chegava lá como o Anderson que saiu de lá. Porque se eu chegasse, muitas pessoas não iam o quê? Não iam valorizar. Então eu chegava na autoridade. Chegava, fazia e pronto. Amém? Isso é interessante. Agora imagina Jesus na igreja, na sinagoga onde ele frequentou a vida toda. Agora ele chega lá como o Senhor Jesus, o Rei do reino de Deus. E ele começa a falar. E as pessoas olham o texto e se admiravam dizendo: de onde lhe vem? Como assim? E que sabedoria é esta que lhe foi o quê? Dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles estavam assim confusos. Versículo 3. Aí eles levantam a questão: não é este o quê? De novo. A irmã enfermeira aí. Deita ele aí, gente. Vamos fazer uma oração, pessoal. Estenda as mãos. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, não sabemos o que é, se baixou a pressão, a glicemia, algo. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal agora. Em nome de Jesus e ordenamos que desapareça e saia
todo o mal da vida dele e ele recobre a consciência em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Está consciente, irmã? Tá? Precisa. É melhor chamar. Chama o SAMU. Que aí eles já, se precisar dar alguma coisa, já dão também. Leve ele lá mais para perto da porta lá. Já está bem já, em nome de Jesus. Lá, irmão Hernandes. Esses dias isso aconteceu com meu pai, na minha frente. Baixou a pressão dele. Aí eu dei para ele chocolate. Ele não tinha comido nada. Aí deu aquele pico e ele melhorou. Pronto. Eles vão cuidar do irmão Hernandes lá, irmãos. Vamos seguir aqui. Preste atenção aqui. O pessoal vai cuidar dele. Eu estava falando aqui, né, irmãos? Então aquele povo estava admirado do que estavam vendo. Aí eles levantaram essa questão. Não é este o carpinteiro, filho de quem? Filho de Maria. Filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de... Então aqui dão 4 nomes dos irmãos de quem, irmãos? Alguns querem dizer que esses lá de Nazaré estavam dizendo que os irmãos que eles estavam falando eram os apóstolos. Porque Tiago era o nome de um apóstolo. Mas e José? Não. Judas? Sim. Simão também tinha 2 Simãos. Então, alguns, principalmente de uma certa religião, eles querem dizer que esses irmãos eram o que, irmãos? Eram os apóstolos, né? Mas vamos parar para pensar. Digamos que eu levante 6 homens de Deus aqui comigo, e eu levo vocês comigo lá na minha terra, eu começo a pregar e Deus começa a abençoar, aí eles vão dizer, que isso, o que está acontecendo? Não está aqui a mãe dele e os irmãos dele, eles vão saber o nome de vocês? Eles nunca viram vocês na vida. Ah, pastor, talvez eles conhecessem os discípulos de Jesus pelo Facebook. Tinha Facebook? Instagram? Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que fazem um atentado à nossa inteligência, pessoal. Fazem um atentado à nossa inteligência. Amém? Continuamos aqui, vamos lá. Ali, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E o que, irmãos? Escandalizavam-se nele. O que eu quero mostrar aqui? Vamos pegar a tônica. Jesus, irmãos, tinha mãe? Tinha irmãos? Tinha irmãs? Por que nós podemos afirmar isso? A palavra fala. E quem eram esses irmãos e irmãs? Eram filhos da Maria com quem? Com José. Pastor, a Maria teve filhos? Hã? Teve mesmo? Tem certeza? Mas o Papa Pio IX, em 1854, ele declarou a Imaculada Conceição de Maria. Amém? O que quer dizer isso? O que é imaculado, irmãos? É algo que nunca foi tocado. Imaculada Conceição é dar o quê?
à luz. Ela deu à luz a Jesus dessa maneira, mas depois ela foi tocada por José? Os católicos não aceitam isso. Amém? Existem muitas coisas nas doutrinas de lá que não estão na Bíblia, foram criadas e ensinadas como verdades, mas não estão na Bíblia. Isso foi decretado em 1854 pelo Pio IX. Amém? Em 1950, o Pio XII, ele determinou a Assunção de Maria. Você sabe o que é a Assunção na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus foi elevado aos céus, depois de ressuscitar, né? E desapareceu entre as nuvens. E os anjos disseram: este Jesus que o vistes desaparecer, vereis o quê? Descer na sua glória. Aqui fala da segunda vinda de Cristo, não é nem do arrebatamento, é da segunda vinda. Amém? O que em 1950 o Pio XII disse? Que Maria, ao completar o seu trabalho aqui na terra, ela foi o quê? Elevada aos céus. Essa gente deve ter comido mocotó de madrugada, gente. Pelo amor de Deus, pessoal. Nós temos que ir para a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Amém? A Maria era a mãe de Jesus, sem dúvida alguma. Ela deu à luz ao Senhor Jesus. E o José e a Maria tiveram o quê? Filhos e filhas. A pergunta é: Maria seguia Jesus? A pergunta que nós temos que fazer. É óbvio que sim, né, pastor? Óbvio que sim, baseado em quê? Amém? Eu pergunto, quando que você vê Maria no meio da multidão que segue a Jesus? Nenhuma vez. Você nunca vê. Maria, ela aparece nesses pontos aqui. No nascimento, quando Jesus tinha cerca de 12 anos, que ela perdeu Jesus lá em Jerusalém. Depois, irmãos, ela aparece aqui, procurando Jesus, certo? Amém? Depois, ela aparece também na festa de casamento de parentes deles. Amém? E ela só vai reaparecer no dia em que Jesus está sendo crucificado aonde? Na cruz. Esses são os momentos que a Maria aparece. A única vez que a Bíblia dá a Maria o poder de instruir algo, ela diz para os empregados: façam tudo quanto ele disser, façam tudo que Jesus disser. Amém? Lá na festa de casamento, irmãos, Jesus foi convidado com quem? Seus discípulos. Lá naquele momento, irmãos, a Maria chega para Jesus e diz assim, não tem o quê? Como que ele trata ela? Como filho ou como alguém com autoridade? Ele não chama mãe, ele diz o quê? Mulher. Deixa eu distinguir para você. Existe o mundo? Existe o reino de Deus? No reino de Deus, Jesus é submisso a alguém? Ele é rei. Maria era a mãe de Jesus. No mundo, no reino de Deus, ela não é nada. Ela é como eu e você. Pastor Maria se converteu em Atos capítulo 1, versículo 14. Depois da ressurreição, a Bíblia coloca Maria junto com aqueles outros que também seguiam a quem? A Jesus depois da ressurreição. E ela é uma daquelas que estavam lá no cenáculo e foram cheias do quê? E a partir dali, o que a Bíblia fala dela? Nada mais. Nada mais. Amém? Mais nada. Então o que Jesus me mostra? Que naquele momento, nessa passagem que nós estamos lendo, tanto a Maria quanto
enquanto os irmãos de Jesus estavam do lado de fora. Fora no sentido de que eles não seguiam a quem? A Cristo. Põe para mim João capítulo 7, faz favor, na tela, versículo 1. Olha só, fala dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia. Já tinha passado anos que Jesus estava pregando já. Pois os judeus procuravam o quê? Matá-lo. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. 3. Disseram-lhe, pois, seus, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos, os teus seguidores, vejam o quê? As obras que tu fazes. Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faze essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles estavam aonde, irmãos? Eles estavam do lado de fora. Vamos voltar para Marcos 3:32. Marcos 3:32. Chamaram lá, pessoal. Tá. Marcos 3:32. Já está respirando melhor? Amém. (3:32) 3:32. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus o quê? Irmãos te procurem, estão o quê, irmãos? E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e o quê? Não parece, para pessoas naturais, uma pergunta idiota? Como assim? Como que Jesus pergunta quem é minha mãe e meus irmãos? Parece uma pergunta idiota. Para as pessoas naturais, Jesus estaria o quê? Louco. Versículo 34. E olhando em redor para os que estavam assentados juntos dele, disse, eis aqui minha mãe e o quê? Irmãos, quem estava do lado de fora? Aqueles que se diziam família de quem? Mas quem é que Jesus reconhece como família dele? Os que estavam ali. E aí ele vai deixar claro o que determina alguém estar fora e o que determina alguém estar dentro, fazendo parte da verdadeira família de Cristo. Porquanto qualquer que fizer a vontade de quem? De Deus, esse é meu irmão e minha irmã e o que, irmãos? E minha mãe. Quem é família de Cristo? Quem está do lado de dentro? É quem faz o que, irmãos? A vontade de Deus. Então o que determina alguém estar fora e alguém estar o quê? É fazer o que, irmãos? A pergunta é, aonde você conhece a vontade de Deus? Aonde a vontade de Deus se revela? É no Fantástico? É na novela? É onde, irmãos? As pessoas do mundo, qual é o relacionamento delas com a Bíblia? Nenhum. Até aquelas pessoas que gostam da leitura, elas leem qualquer coisa, mas evitam o quê? A Bíblia. E ainda que lessem, por exemplo, irmãos, eu tinha um homem que vocês conhecem, que dava o beijo do gordo, vocês sabem quem é? O Jô. O cara conhecia a Bíblia toda, gente, mas ele era um ateu. Conhecia a Bíblia inteira. Amém? Mas era um homem o quê? Natural, do mundo, que estava do lado. Eu pergunto, nesse mundo tem muita gente boa? Tem, você deve conhecer várias.
gente amável, gente querida, gente humana, mas vão tudo para o inferno. Por quê? Porque, irmãos, para entrar no reino tem que nascer de novo. Não é pertencer a uma igreja, não é pertencer a uma religião. Tem que entrar no reino. E para entrar tem que nascer de novo. Tem que decidir negar a si mesmo e fazer a vontade de quem? É interessante porque Jesus no capítulo 4, no versículo 11, ele diz: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por... Irmãos, o interessante, a questão que é interessante, é que o contexto mais próximo que ele usa para determinar os de fora e os de dentro, envolve quem? A família dele. E tocar na mãe de Jesus é delicado? É delicado para quem não conhece a palavra de Deus. Para quem idolatra, venera, como alguns dizem, né? Ou são devotos, é complicado. Não pode. Porque são pessoas, irmãos, que elas não entendem o que está onde? Na palavra. Alguém cria uma doutrina que nunca esteve na Bíblia, e só porque foi alguém que tem um título importante a pessoa aceita. O que alegra o coração é que depois a Maria, irmãos, passou a quê? A seguir ao Senhor. A Bíblia mostra 2 irmãos de Jesus, que estão ali naquela lista, que se tornaram pregadores do Evangelho. Um deles tinha tanta autoridade que era respeitado pelos apóstolos, que é o Tiago. Entre os 12 apóstolos tinha 2 Tiagos, o maior e o menor. O maior, em Atos 12, foi morto por Herodes. O menor se tornou missionário em outro país. Então quem é esse outro Tiago? É o irmão de Jesus, que se tornou, depois da conversão, depois do crescimento, o pastor da igreja de Jerusalém, da principal igreja. Amém? E ele era muito respeitado pelos apóstolos, porque era irmão de Jesus? Não, porque ele teve um ministério, o Espírito Santo o ungiu. E ele escreve a carta de Tiago. E quando ele vai se apresentar na carta de Tiago, ele é Tiago, servo do Senhor, e não o quê? Irmão de Cristo. Ele podia se apresentar para a igreja como o quê? Gente. Olha o meu sobrenome. Não, servo. E o outro irmão de Jesus que se converteu é aquele que escreveu a carta de Judas. Judas não foi escrita pelos Iscariotes. Esse já estava o quê, irmãos? Morto. Aquele Judas, ele escreve na carta dele assim, Judas, irmão de quem? De Tiago, servo do Senhor. Quem entendeu? Se converteram depois. Mas a Bíblia deixa claro que nem os irmãos dele, o quê? Criam nele. Mas crerão depois. Entraram. E a eles foi dado conhecer o que, irmãos? Agora, igreja, pastor, eu estou dentro. Peça para Jesus, Jesus, me revela os segredos do reino de Deus. Me revela os mistérios do reino de Deus. Mas pastor, eu não tenho estudo. Precisa ter estudo? Essa é a condição? A condição é o que, irmãos? É seguir a Ele. É negar a si mesmo e fazer a vontade de quem? Amém? Vamos aplaudir a Jesus.